Olá, vamos direto ao ponto para mais uma análise. Hoje a gente tem pela frente um mergulho fascinante e totalmente imparcial no Guia de Estudos, sexta, 22 de maio, estudo adicional. A ideia aqui é super simples: desconstruir as informações da fonte original para trazer clareza total a uns conceitos teológicos bem profundos. É hora de focar no que interessa, direto no material de origem, para extrair o que tem de mais essencial aí. Beleza. Vamos mergulhar nisso. Este é o documento original que serve de base para tudo que a gente vai ver hoje. O grande objetivo desta explicação é extrair exatamente o que o texto propõe sobre a relação entre a fé, a oração e as batalhas espirituais. Tudo isso sem desviar uma vírgula do guia. É sempre bom visualizar a nossa fonte para manter o estudo o mais objetivo e transparente possível, certo? E para garantir que a nossa jornada seja bem eficiente, aqui está a nossa agenda. A gente começa com a fundação da fé, passa pelo poder através da oração, segue para o auxílio do Espírito, depois dá uma olhada nas reflexões e perguntas e, para fechar, o resumo da semana. Então, começando com a seção 1, a fundação da fé. O texto não perde tempo e já nas primeiras linhas estabelece os conceitos fundamentais. O primeiro termo técnico que o guia define de cara é a palavra justificados. E a definição que a fonte dá é super direta. Ser justificado é o ato de ser perdoado e colocado em paz com Deus. De acordo com o texto, isso acontece através da fé, e eles citam o livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, para embasar isso. Basicamente, a justificação funciona aqui como um ponto de partida definitivo, sabe? Um status focado 100% na reconciliação e no perdão. Logo na sequência, o material traz um conceito que anda de mãos dadas com o anterior, a ideia de sermos santificados. O guia descreve a santificação não só como um perdão lá do passado, mas como uma capacitação contínua para se tornar semelhante a Jesus. E adivinha? Também movida pela fé. O que é realmente interessante notar é como a fonte transforma a fé numa ferramenta prática de capacitação, indicando uma mudança ativa de comportamento e de caráter mesmo. Para amarrar esse primeiro parágrafo, o guia sintetiza tudo dizendo que, ao convidar Jesus para a vida diária, a pessoa se torna filha de Deus. E para selar esse pensamento, o texto usa a passagem de Gálatas 2:20. Vivemos pela fé no Filho de Deus. É a fusão perfeita entre aquele perdão inicial da justificação e a transformação contínua da santificação. O que nos leva à seção 2, poder através da oração. Saindo um pouco da teoria e indo para a prática, o documento traz uma citação da autora Ellen G. White, que diz o seguinte: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. E isso ilustra de forma brilhante um baita paradoxo do texto. A força absoluta e a invencibilidade nascem incrivelmente da admissão de extrema fraqueza e dependência. Na prática, o guia explica que a ligação entre essa alma desamparada e o Cristo vivo acontece de um jeito bem específico, através da oração e do estudo da palavra. Segundo a fonte, é esse contato constante que garante uma proteção contínua, ou seja, aquela fraqueza inerente à condição humana acaba sendo superada e substituída por uma força real, tudo graças a essa ponte ininterrupta de comunicação. Indo agora para a seção 3, o auxílio do Espírito. Mas por que a gente precisaria dessa força toda em primeiro lugar? Bom, o texto introduz um cenário que é literalmente uma guerra espiritual. E a instrução é clara. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum, humilhando o coração. O material descreve disciplinas bem rigorosas aqui. O argumento é que não adianta ter só uma crença passiva. É preciso um esforço deliberado. Oração contínua, jejum e humildade entram como táticas vitais de sobrevivência e fortalecimento da fé. Para detalhar ainda mais as condições dessa vitória, o texto lista os requisitos para o que a fonte chama de auxílio do Espírito Santo contra os principados e potestades. Os pontos são super claros: súplica fervorosa e perseverante, uma fé com inteira confiança e uma consagração sem nenhuma reserva. É puxado, né? São exigências bem intensas. O autor argumenta categoricamente que é só com essa entrega total que se consegue enfrentar e superar as forças espirituais descritas no guia. E chegamos na seção 4, reflexões e perguntas. Nesta parte, que é bem mais interativa, o guia dá uma desacelerada.
As 5 perguntas de reflexão apresentadas giram essencialmente em torno de 3 grandes temas: entender a fundo o papel da fé nas batalhas do dia a dia, avaliar como anda a cooperação pessoal com o Espírito Santo e compreender a urgência de manter firme a confissão, com base no texto de Hebreus 10, 23. É muito legal ver que a intenção aqui não é só despejar informação teórica, mas sim provocar uma internalização de verdade dessas grandes ideias. Então, o ponto crucial é o que vemos agora na seção 5, o resumo da semana. É aqui que tudo converge, reunindo as respostas do guia. Juntando as respostas 2 e 3, o texto faz uma comparação genial entre os personagens. De um lado, a gente tem os próprios discípulos, que nos momentos de crise mostraram muito medo e quase nenhuma fé. Do outro lado, quem diria, perfis super improváveis. A mulher cananeia, demonstrando uma fé gigantesca e perseverante, e o centurião, que evidenciou uma fé poderosa mesmo à distância e com uma baita humildade. A lição usa esses contrastes fortes para provar um ponto essencial. A confiança sincera era o que realmente importava, independentemente de ter um título religioso ou de estar fisicamente perto. Um pouquinho mais para frente, a resposta de número 6 destrincha uma frase muito conhecida do estudo: a fé de Jesus. De acordo com a fonte, ter essa fé envolve atitudes muito claras e práticas. Significa unir-se a Ele em confiança, guardar os seus mandamentos puramente por amor, depender da justiça dele de forma total e manter uma fidelidade inabalável que vai até o fim. É o pacote completo. Uma definição bem rigorosa e abrangente do que é lealdade. E para coroar todo esse raciocínio complexo, a 7ª e última resposta da semana aponta para o que o guia considera ser o exemplo supremo, o episódio no Jardim do Getsemane. O material explica que ali, Jesus revelou e modelou uma confiança total no Pai. Demonstrou oração insistente e uma submissão completa à vontade divina, mesmo de frente para um sofrimento imensurável. É a prova final, a materialização de toda a teoria que o estudo trouxe até aqui. Para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, a 5ª e última pergunta de reflexão do texto original levanta a seguinte questão: com que frequência consideramos que sentir-se sem forças é uma oportunidade para depender mais de Jesus? Vale muito a pena pensar nisso. É uma provocação incrível que amarra perfeitamente aquele grande paradoxo lá do começo. A fraqueza, segundo este material, é ironicamente a porta de entrada para uma força indestrutível. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho aprofundado no nosso guia. Até a próxima!